Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Deus abençoe. c'est pour que Dieu bénisse nous toutes. Este é o segundo Ça c'est le deuxième jour do jejum de dans le jeûne de Daniel. E C'est como nós comment temos nous t'ai parlé, tratado nous t'ai traité, esses dias, jour ça yo, nós falamos nous parler sobre sur, o Espírito sur le Santo. Saint-Esprit bon Dieu. Nós queremos que Nous voulons pour nous todos tous tenham pleno qu'on connaît, conhecimento reconnaître daquilo ça qui que a Bíblia se Bible nos a revela. réveillé. Veja só, Regardez bien, nós falamos nous parler ontem hier, que c'est recebereis recevoir, même ça c'est les Jésus dit, recebereis recevoir, o poder pouvoir, do Espírito le Saint-Esprit Santo, bon Dieu, que há qui sait, que há que de sait, vir qui vini sobre vós. sur voile, Há de vir vini sobre sur vós. É voile. uma promessa, Son promesse, uma garantia, on garantit, é uma C'est- é um selo, on scellé, digamos, n'a dit de Deus. bon Dieu n'a dit. Jesus falou, Jésus parlait, isso já aconteceu ça déjà no dia arrivé. de Dans le jour Pentecostes. de Pentecôte, O Espírito Santo le Saint-Esprit bon Dieu vini sur nous tous. Antes ele usava os Quand il était profetas, prophète, ele usava il os utilisait servos de un Deus serviteur bon Dieu no passado. dans le passé. Mas Mais, quando Jesus les églises veio qui e viennent, pagou ils payaient, na cruz do na quoi, Calvário pour nous, pelos nossos pour pecados, pécher nous, yo, fez o faire un trabalho travail, que só ele seulement poderia lui capable de faire. ter feito, que é Il sait pagar pelos payer nossos pour pecados pécher nous, yo, com a sua própria à propre vida. la vie, Então, eh bien, quando ele il ressuscitou est ressuscité, e ascendeu, il est met dans ce ciel-là, ele enviou il voyait o Espírito le Santo Saint-Esprit bon Dieu. para quê? Pour qui ça? Para que o Espírito Pour le Santo Saint-Esprit bon Dieu, pudesse capable de vir venir conduzir diriger os seus discípulos. disciples, yo. Até Diz então, capable, eh bien, quem conduzia qu'est-ce qui dirige les os disciples, discípulos yo? de Jesus Seigneur Jésus-Christ, era o yo. próprio Senhor Jesus, C'est propre Seigneur Jésus-Christ. pessoalmente. Lui-même, Mas quando ele morreu, là, il mourit, il ressuscitou ressuscité, e ascendeu ao il seu met dans ce ciel-là, il monte dans ce céu, ciel-là, voltou il retourne, e sentou E à chita, direita do direto, Pai, papá, o qui a tout Todo-Poderoso, pouvoir, para não deixar pour os, pas quitter, seus discípulos disciples, órfãos. off. Ele enviou o Il Espírito voyait le Santo. Saint-Esprit bon O Dieu. Espírito Le Santo Saint-Esprit bon é Dieu, Deus, c'est bon Dieu, é a pessoa do et Senhor mon Seigneur Jesus, Jésus-Christ, em espírito, en l'esprit, dentro en dedans, daqueles ça qui, que são qui selados, scellé, daqueles que o ça qui recebem. recevoir. Então, Eh o bien, Espírito le Santo Saint-Esprit bon Dieu, hoje Jodia, é quem dirige, qu'est-ce qui dirige? desde Depuis o dia de Depuis Pentecostes Pentecostes até hoje, jusqu'à o aujourd'hui, Espírito Santo tem le guiado, Saint-Esprit bon Dieu dirige, dirigido dirige, os discípulos do disciple, Senhor Seigneur Jesus. Jésus-Christ. yo. Então, Eh bien, quando Leli, Jesus disse il est recevoir pouvoir, o poder au pouvoir, do Espírito le Santo, Saint-Esprit bon Dieu, é claro que é claro. esse poder do pouvoir, le Espírito Saint-Esprit bon Santo Dieu, é um poder c'est un pouvoir sobrenatural. sobrenaturel. É um poder C'est pas un pouvoir natural. naturel. Você Ou même, faz ou faire exercice, e consegue ou músculo, faire né? point tout gros, Você consegue ou um corpo monter sarado. un corps bon, Foi um trabalho un travail physique. Mas Mais, o poder pouvoir, do Espírito le Santo Saint-Esprit bon Dieu, é espiritual, c'est spirituel, é sobrenatural. sobrenaturel, É claro, éclair. não existe Pas exister poder que pouvoir, possa se capable de comparar comparer ao poder avec pouvoir, do Espírito le Santo, Saint-Esprit bon Dieu. a presença La présence dele parle dentro en de dedans nós. nous. E qual é, Qui ça? qual é o, Que ça? o segredo, Secret, o segredo secret, que a gente nous carrega charger, quando tem o les nous gagnons le Espírito Saint-Esprit bon Dieu. É uma coisa Son bagaille, que poucas pessoas anti-casse nous connaît, notam. on a noté, Quando uma pessoa les tem o monde gagnent le Espírito Santo, Saint-Esprit bon Dieu. ela é Lui-même, uma criatura c'est un créateur, cheia plein, da graça, da grâce, unção, option, da presença présence de Deus. bon Dieu. E C'est como que comment, se extravasa à travers ça, esse poder pouvoir sobrenatural sobrenaturel através à travers dos seus servos. serviteurs. Como? Qui Jean? Através À da travers la palavra. parole. A palavra, La parole, naturalmente, já tem naturellement, poder. déjà des pouvoirs. Qualquer palavra, N'importe la parole. seja Déjà, a palavra la parole, do bem, seja a bien, palavra c'est la do parole mal, já tem mal, poder. bien pouvoir.
E a La palavra parole, não morre. pas mourir. É como alma. Même avec un homme. Então a palavra. Mais la tem parole poder. tem pouvoir. Jesus disse Jésus isso dit ça. quando falou Ele parlait pour discípulos, discípulos, olha, regardez. pelas tuas Pour la parole, palavras serás déjà justificado, justifié, justo, juste, perdoado. pardonné. E pelas tuas Pour la palavras parole, serás condenado. déjà condamné. Depende Dépend da la palavra parole, que nós nous proferimos. déterminer. E isso Ça depende dépend do espírito, quer dizer, da l'esprit dans la cabeça, tête, non. do nosso Nous, intelecto, intéressez-nous. da nossa inteligência. Intelligente. Falar Parler, aquilo que ça, deve ser nous sommes capables de falado parler, e omitir aquilo obter, que não deve nous pas de ser parler. falado. Então, Eh bien, imagine imaginez, a palavra la parole humana já humana, tem poder de nos pouvoir, casamentos combien de mariages qui desfeitos détruisent por causa de pour uma être la palavra. parole. Mas também Mais quantos tout, casamentos combien de são mariages feitos qui fait através de uma à só travers palavra. la Não é parole. Et isso? pas ça. Quer dizer, com uma palavra Ça veut você dire, on constrói la parole pour casamento, détruire un mariage, uma vida, on la vit. a dois. À nous dire, Uma palavra on la se parole destrói. pour détruire. Tudo depende Tout da dépend palavra. de la parole. Quantas pessoas nesse Combien de monde dans momento, le moment nesse ça, exato momento, exactement dans le moment dizem a ça, verdade. cap dit la vérité. O meu casamento foi Mariage desfeito por causa fait de uma pour être palavra. la parole. Uma On palavra. la parole. Então, Eh bien, a palavra tem la parole poder a pouvoir. para dar vida, Qui va la vie, a palavra tem la poder parole a pouvoir para matar. pour tuer. Pois bem, Allez bien. imagine Imaginez quando combien a la palavra parole, de Deus bon Dieu, sai sorti da boca dans la bouche, dos seus servos, dos serviteur, seus filhos, petit, dos seus ungidos. ou utilisé. Imagine quando Imaginez a pessoa les mounsas fala parler pelo Espírito avec le Santo. Saint-Esprit, bon Dieu. Imaginez quando uma pessoa les monde conduzida dirigé pelo pour le Espírito Saint-Esprit, Santo bon Dieu, dá bail uma mensagem un message, ou au soir, profetiza, il déterminé, quer dizer, ça veut dire fala parler, o que Deus bon Dieu, já determinou. déjà, ça veut dire déterminer. E quando a Bíblia La Bible a fala em parlé, profetizar, prophétisé, não é et pas adivinhar divinant. o futuro, não. Fruit de présence, non. Não. Non. Quando quando a palavra La parole, profecia prophétie, diz respeito dit ao avec respect dom, avec un don, é o dom que c'est a don, pessoa moun ça tem gagné de falar pour aquilo parler, que Jesus já ça falou, Jésus déjà já parlé, está escrito, ça déjà já está écrit, ça déjà determinado, déterminé, com poder, avec pouvoir, de forma na que forma, os ouvintes ouvir, são convencidos gagné, por aquela pour ça, la palavra parole, ça, e recebem a recevoir bênção. bénédiction, São curados, são guéri, libertos, liberté, e as pessoas on saiu, são yo reconstruídas reconstruit la vie. por causa Peut-être daquela palavra la parole, profética. yo déterminé. Porque Pour qui ela ça? não saiu da Il n'est pas sorti avec inteligência intelligent, do homem, un garçon. mas Mais, foi poder, c'est un pouvoir, sobrenatural. o poder pouvoir, de Deus. bon Por Dieu. exemplo, Un exemple. Jesus, Seigneur Jésus-Christ dit, vinde a vinde mim, joindre-moi, todos os tout que estáis qui cansados bouquet, e pour sobrecarregados. marcher à l'eau, Então, eh bien, quando les o homem de un Deus, garçon, on servit bon o terre, servo, a serva on de servit terre, Deus, bon Dieu. fala Parler, estas la palavras, parole, ça, aqueles la parole, que ça, Deus escolheu, bon Dieu choisi. aqueles que Ça qui Deus bon Dieu escolheu, choisi. porque muitos são Parce que chamados, c'est un poucos são c'est une classe qui choisit. aqueles que Deus Ça qui bon escolheu, Dieu choisi. entendem essa Quand palavra la de parole, Deus, comme même j'ai embora bon Dieu, tenha sido falado même j'ai por uma parlé pessoa avec comum. un monde, n'importe monde. Às vezes a pessoa Parfois, é ça, até iletrada, à lettré, mas ela mais lui-même, falou il parlait pelo Espírito pour les Santo. Saint-Esprit, O bon Espírito Dieu. Santo Les Saint-Esprit, bon Dieu, colocou mettez na sua boca na bouche li, a palavra la dele. parole li. Então aquela Eh bien, la palavra parole, tem um poder il y a un pouvoir, fulminante. nous fourmis, Ela destrói il o détruit pecado, ela péché, destrói il détruit as dúvidas, doute, ela reconstrói. il construit, on la vie comme ça. É como Même aquele Jean, haja avec luz en lumière, que Deus falou bon Dieu parlait, e a luz se lumière fez. était faite, Deus criou bon Dieu créait tudo tout, sobre a en l'air, palavra, toute la com a parole, palavra, avec la parole, pela palavra. pour la parole. Então, Et quando bien, você là où même recebe le o recevra, batismo baptisé dans do le Espírito Saint-Esprit, Santo, bon Dieu, você recebe ou recevoir, esse poder pouvoir ça, sobrenatural, sobrenatural, o poder de pour falar pouvoir pour parler, aquilo ça qui, que Deus bon quer Dieu, que você voulait fale, vous parler, que você ou même, repita ou répéter, aquilo ça que qui, ele já lui-même falou, lui déjà parlé, que você venha ou même, dar ou capable venir, às avec suas la palavras parole, para que pour qu'à- haja salvação, pour sauver, non, libertação, liberté, cura e etc. guérir, etc., etc. Por exemplo, Bon exemple, exemplo, un exemple, que você vai entender vous pardonnez bien melhor mieux, agora. on Olha est só, là, regardez bien.
Quantas vezes Combien de fois nós somos pegos nous prenons de surpresa, souplesse, né? hein, Com um pensamento avec pensée negativo, négative. uma sugestão, uma Une idée que apparemment parece ser paraît boa, bon, mas quando mais você pensa, là où penser ou associer bem, bien, aquela ideia l'idée é ça para o mal. pour mal. Então, Eh bien, muitas en pile pessoas monde, são iludidas l'idée com esses avec pensamentos, pensée, são sopros do souffler diabo. Satan parlait, O diabo Satan fala. parlait, Ele falou il com parlait Jesus. à Seigneur Jésus-Christ. O diabo Satan utilisait, a própria récitait propre Bible para tentar. pour tenter Seigneur Jésus-Christ. Só que Ça, Jesus, seulement Seigneur Jésus-Christ, com pleno on conhecimento reconnaît da la palavra parole, de Deus, bon Dieu, pela pour la palavra parole, de bon Deus, Dieu, Jesus Seigneur Jésus-Christ, se defendeu. il défend. Ele não se Il defendeu pas défendu com a palavra avec la parole lui-même. com seus Avec pensamentos moi, c'est pas pessoais. Ele lui-même. defendeu Il défendit com a palavra avec la de parole, Deus. bon Dieu. Ele retrucou, Il rétiquait, refutou réfutait a palavra la do parole diabo, Satan, distorcida. détruit. O diabo usou a Satan palavra utilisait de la Deus parole, bon Dieu, distorcida, il prend fanatique. e Jesus Seigneur Jésus-Christ, resolveu régler, falando a parler palavra avec la de parole, bon Deus Dieu. de acordo como ela é. Commenter, ça écrit. Então, Eh bien, Jesus usou a Jésus-Christ palavra utilisait la parole para rebater pour rebattre, e defender défendre, a sua reputação, a sua enterrer vida. la ville. Ele usou a Il palavra. utilisait la parole. Então, Eh bien, quantas vezes combien de fois a pessoa Monsa é pega de il prend surpresa souplesse com um avec pensamento pensée negativo, négative. e ela Lui-même, se deixa levar il por quittait aquele pour lever, pensamento penser ça, e passa passer pour l'autre pessoas monde, aqueles pensamentos pensée negativos. négative. Ela Il repete, répétait, ela il profetiza déterminait, uma coisa que é un do bagage, diabo c'est Satan para outras pessoas. pour l'autre monde. As outras pessoas L'autre que monde ouvem, qui tendait, dão ouvido, bah, ils entendaient, elas são enganadas ils trompés pela pour la palavra parole, do diabo. Satan. Pensamentos Pensée negativos. négative. Pensamentos Pensée, que nada tem a pas ver de com a rien pour avec palavra la de Deus, parole, com bon os Dieu, pensamentos. avec pensée, bon Dieu. Então muitas Eh bien, en pile pessoas monde, se destroem, détruit, ou são destruídas tu détruis, por darem vous ouvido êtes, yo, bah, ils ont, às palavras avec do la diabo. parole Satan. Então, Eh o bien, diabo usa a Satan palavra, utilise o diabo ses paroles. sabe Satan que connaît a palavra tem la poder. parole tem pouvoir. Quando Combien ele tentou a il Eva, tentait Ève, ele não usou il pas as utilisé, mãos. mais Ele não il pegou pas a fruta prendre e fruit, colocou il mettait na boca dans la bouche da Eva. Ève. Não, Non, ele usou il utilisait pensamento pensée, que se il traduziu em traduisait, palavras c'est la parole. de tentação, Tenter, de cobiça, combis, de sugestão. sale, A Eva à se Ève, iludiu, au l'idée, ou se deixou il quittait enganar trompé pelos seus olhos pour geler, e acabou il finit, dando ouvidos bah, les oreilles, àquela palavra. avec E la ela parole, veio il e divinait, usou il utilisait a palavra la também parole tout, para tentar pour o tenter seu marido, Marie, Adão. Adam. Então, Eh bien, amiga mes amis, e moi, amigo, com a palavra avec se la constrói, parole, com a nous palavra se détruisons, destrói. nous, dans la parole, nous Quando a détruisons. pessoa Les moussa recebe o recevoir, batismo baptiser do avec le Espírito Saint-Esprit, bon Dieu, ela tem il y a discernimento cette direction para falar pour aquilo parler, que é de Deus, que ça qui serve aquilo bon que já Dieu, está escrito, ça qui est déjà écrit, aquilo ça que qui tem que acontecer, a besoin d'arriver, falar a parler, profecia déterminer da palavra la de parole, Deus. bon Dieu. Então, quando Eh nós bien, les nous pregamos prêcher a la palavra parole, de bon Deus, Dieu, nós profetizamos. nous déterminer. Quando pregamos Les a nous palavra prêcher de la Deus, parole, bon nós Dieu, pregamos nous prêcher com poder, avec com pouvoir, autoridade, avec autorité, aquilo que já está ça qui est escrito, déjà a écrit, profecia. nous déjà terminé. Então, Eh o bien, que o ouvinte que ça tem qui que est fazer capable de faire diante devant, do ouvir tendez a palavra la de parole, Deus? mon Dieu. O ouvinte Tendez deve besoin, conferir confirmer se aquela si la palavra parole ça bate battait com o que está escrito. avec ça qui est écrit. Porque Jesus Parce que Seigneur Jésus-Christ usou utilisait a palavra la que parole estava qui escrita. est déjà écrit. Ele não trouxe Il uma n'est pas porté palavra. la parole neuve. Não. Non. Ele usou Il utilisait ça qui est déjà écrit. Então, Eh bien, foi allez, o escudo et dele, c'était dit, o conhecimento reconnaître da la parole. Porque pelo conhecimento Pour reconnaître da la parole, ele defendeu a il sua défend fé. la phrase. Então, Eh bien, quando você les ou même, ouvir eu moi-même, pregar, nous falar, prêcher, nous parler, nous profetizar, déterminer, então você eh tem bien, que o besoin, conferir confirmer, o que eu estou falando. ça m'a parlé.
Não é porque E eu pas parce que moi falei parler, que é o que é. ça Que moi é o do que faire. é. Li do Eu falei. Moi ça Não. me parler non. Você tem que O besoin confirmer as coisas espirituais, bagage as coisas spirituel espirituais com a palavra avec de la Deus. parole mon Dieu. Eu lembro que Moi eu fazia changer, moi isso faire ça. no início Dans commencement, da minha dans commencement, conversão. moi commencer, O pastor on pasteur pregava, prêcher. eu ia lá conferir. Là, se on m'a estava confirmé si ça écrit dans la Bible là. E eu Moi-même, pegava a Bíblia moi prends la Bible là, e conferia. me confirmer realmente. si exactement Agora, où se y a por là. acaso Peut-être eu ça. falasse Si me alguma parler en coisa bagaille, que não batia, qui pas fait même balai, não convencia, pas convencer moi. Então, Eh eu bien, ia buscar moi pas chercher textos Textos que viessem qui viennent confirmar confirmer ou aquela ou soit palavra. non. La E se não parole, confirmasse, se pas confirmer, eu rejeitava. mais me piser. Por quê? Por que ça? Porque nós temos que usar Parce que nous besoin a utiliser fé la com foi avec inteligência. intelligence. A fé La foi com avec inteligência. intelligence. E usar a fé com Utiliser avec inteligência intelligence, não é c'est pas usar à la a fois fé la foi. segundo Deuxième, o que você sente qui ça vous senti? ou deixa de sentir. Ou déjà ou pas qui te senti? Usar a fé Utiliser la com foi, sentimento. sentiment, non Dá même. licença. Excusez-moi. Tem que beber um pouquinho. Mais c'est un petit tas de l'eau. Quando a pessoa Les gens ça, usa a fé com utiliser sentimento, un sentimental, a fé la foi, que ela nutre dentro il nous de en dedans si lui-même, c'est canal. é uma fé Sont la foi fajuta. ajoutée, É uma fé que on la foi engana. qui trompe. Não é a fé C'est pas la foi sobrenaturelle. não é C'est pas a la foi. fé do Espírito Le Saint-Esprit, Santo. bon Dieu. A palavra. La parole, bon Dieu. Deus é Espírito. Bon Dieu, c'est l'esprit. Deus é palavra. Bon Dieu, c'est la parole. Está escrito. Ça écrit. Deus é o verbo. Bon Dieu, c'est un Está verbe. escrito. Ça écrit. Pois bem. Allez bien. Então, Eh bien, nós temos que pensar, nous devons penser, raciocinar associer, naquilo que ouvimos qui ça nous tendait, dos servos de Deus. notre serviteur, bon Dieu. E não se deixar Et pas levar qui te lever por uma palavra pour la parole, motive, sensacionalista. sensation, Alice. Nada disso. Un et ça. Tem que ser Eh sincero. bien, c'est não. oui, oui, non, non. O que passar Qui disso ça qui passe ça? vem do diabo. Sorti dans Satan. Então, Eh bien, quando uma pessoa les gens monde é batizada baptisé com o avec le Espírito Saint-Esprit, Santo, bon Dieu, ela recebe o lui recevoir poder pouvoir, da palavra la parole, do próprio Espírito pour le Santo. Saint-Esprit, bon Dieu, Ele lui-même, dá para ela qui a parle unção en option, de falar parler. aquilo que as pessoas precisam. moun ça a besoin E d'entendre, não falar pas aquilo parler, ça qui, que as pessoas querem. moun ça a voulu entendre. Não. Non. Mas o que as pessoas Moun ça têm a que ouvir. besoin d'entendre, ou besoin d'entendre. Então o Espírito Mais le Santo Saint-Esprit, bon Dieu, é a mente C'est penser. de nosso Senhor si Jesus pensez Cristo. Seigneur Jésus-Christ, et pas ça qui est écrit. Nós temos a mente. Nous qui pensons Christ là, c'est le Saint-Esprit, bon os Dieu. pensamentos. Pensez Christ, bon Dieu. Então, Eh bien, você tem au que besoin, ver, ouais, avaliar, évaluer, pensar peser, se c'est a palavra la que você parole, ouviu ou tendez, c'est verdadeiramente la do vérité, Espírito Santo, c'est le sorti dans le ou Saint-Esprit, é bon Dieu, uma palavra c'est la parole que traz qui pouco, portait, a on t'y grâce, embalagem on parece balagé, ser do paraît, Espírito Santo, le Saint-Esprit, bon mas o Dieu. seu conteúdo, Mais a sua côté essência essence, é carnal. c'est canal. E aí C'est là, é que muita gente parce que pile monde trompé, avec l'esprit trompé. N'a parlé de messieurs, n'a traité sous ce bagage ça. L'esprit trompé. Mas quando Jesus fala, Les Jésus parlait, recebereis recevoir, o poder pouvoir, do le Espírito Saint-Esprit, bon Dieu. Então, Eh bien, mesmo que a pessoa même si não mon tenha ça, grandes pas bien, Bible conhecimentos reconnaître, bíblicos, public, mesmo que a même si pessoa mon ça, seja déjà, até même, meio dans le temps, analfabeto, dans l'alphabet, ou mesmo même si dans analfabeto, l'alphabet, mas ela guarda il serait a palavra la de parole, Deus bon Dieu, e ela tem a lui-même, palavra il de a la Deus. parole, bon Dieu, dans le plan ligne, Quando ela les lui fala, parler, ela fala com lui poder, parler avec com pouvoir, autoridade. avec autorité. E aquela palavra, La o parole, le Espírito Saint-Esprit, bon Dieu, faz fait com que ela venha venir atender pour a tendre nécessité, daquela pessoa, moun das ça, pessoas que moun, ouvem. dit tendre là. Eu até me lembro Même até jusqu'à me changer, de um pastor, Mon pasteur. lá na... o mon pastor, pasteur, ele Li- não tinha il pas muita gain pile, educação, éducation, ele não teve il pas o gain privilégio de propriété estudar. pour l'étudier, Ele era il était, ils sont dans semi-analfabeto. l'alphabet. E ele aprendeu, Il apprend, estava aprendendo il apprend, inglês moi t'as apprendre do anglais, jeito que, dans la forme, das condições que ele Condition, apresentava. la Mas présenter ele bon. era um Il homem sait, de on Deus. garçon, on se fait pour Ele mon recebeu Dieu, o Espírito il recevra le Saint-Esprit, mon Dieu. Então, Eh ele bien, foi il allait, numa loja non business, muçulmana, non, le soin, e
e falou nos arredores da igreja, ele falou com a pessoa, o senhor, o dono da loja, aquele senhor na igreja. Então ele disse assim, ele disse para o homem, você, o mesmo, here, aqui, mal, mal. Queria dizer que o negócio do homem estava indo muito mal. Estava só tirando pelo mal, porque a loja estava parce que o business lá teve vida. O homem entendeu bem a palavra, exatamente. A minha situação é difícil, não pava não é, de vida. Mas aquele pastor apontou o dedo pour l'église là e falou, olha, allez lá. Você ou mesmo vai ser abençoado, vai ser béni, blessed, vai bien, you're gonna be blessed. Só isso. Seulement ça. Mas a palavra é tellement comme ça, sincera, au sérieux, bien clair, tão verdadeira, que la vérité, que o homem garçon ça, gagné. E à noite ele estava na igreja lá, a buscar a chercher benedição bom dia. Quer dizer, ça veut dire, mesmo se não falando ele pas parler o inglês com perfeição, bien, mesmo se ele parler quebrado, en anglais crasé, mais aconteceu. Ele mesmo conseguiu passer la foi que sauver garçon ça. É interessante. Ça bom pile. Nós tivemos pastores que se converteram, que converti tout um garçon de pas fort na alfabeto. Lembro de que lá no interior, bem no interior, no Nordeste, aí você pergunta, mas como pode consagrar um pastor que para mesmo quando ele chamou Pedro, Pierre, chamou os pescadores que cherchait poisson, semi-analfabetos, que para mesmo quando ele Jesus chamou as pessoas e chama as pessoas que o mundo não dá nenhum valor. Nós temos um pastor não tem um pastor com ça. Ele era semi-analfabeto, mal sabia ler e escrever. Mas ele tinha um espírito tanto que a igreja que ele mesmo começou a trabalhar como pastor, estava sempre cheio. O povo estava tão necessitado, aflito, não interessava se estava falando português feio, bom, bonito, belo, não. Então, ele leu na Bíblia. Você vai rir, mas que bom. É interessante. Ça interessante. Ele leu na Bíblia, naquele fato, en forme. Quando Jesus le Seigneur Jésus-Christ parlait pour mon cocobé, vai para tua casa, ele leu, toma o teu leite, prends lettre, em vez de falar leite, pour parler lettre, ele leu leite, lettre, toma o teu leite, prends lettre, allez la caillou. E ele fez um movimento, la foi, fala, traz os seus leites malade, ici tel jour, com leite, avec un leite, e você vai ser curado. Vai ser a guérison avec leite. E não é muita gente foi curada. Recebeu a guérison, nada pas rien pour avec ça qui est écrit. Ele falou, il parlait dans la parole, leite, il parlait leite, e o leite deu certo. Sorti bien. O rapaz foi usado, utilisé pour les Saint-Esprit mon Dieu, atraiu un pile monde, guéri un pile monde. Foi feito campanhas lá extraordinárias. Foi lá no interior. Lá na interior. Ça bom. Que importa. Que ça qui est important. É que quando a pessoa les mondes ça gagne le Saint-Esprit mon Dieu, il gagne pouvoir le Saint-Esprit mon Dieu. Se fala direito, il parle direct, il parle bien, il parle bien. Se fala leite, il parle leite, qualquer um dos dois. N'importe où dans deux personnes qui bien pour qui ça. É o Espírito Santo. C'est le Saint-Esprit mon Dieu qui utilise. Serviteur bon Dieu ça. Ora, regardez, mes amis moi.
Você tem que o besoin entender pouvoir sortir dans bon Dieu. Il va utiliser le monde à travers com as condições on s'est présenté. Et par ça, ça qui est écrit, bon Dieu choisit, para qui flaque dans le monde, aquelas que não são ça qui nada, pas para rien, envergonhar aquelas passer que au são, monde, qui saiu, aquelas que se acham. ça qui pensait, E Deus bon escolheu Dieu os choisit, desprezados, on os méprisé, excluídos, ça te détruit, os que ninguém quer, ça pièce nous para parler, envergonhar pour aqueles passer au monde, que se acham. yo pense au bagaille, allez bien, Deus, bon Dieu, foi por isso que et pour ça, bon Dieu dit, escolheu. il choisit moi. Graças a Deus. Grâce à Dieu, Ele nos escolheu. il choisit moi pour qui ça? Porque éramos assim, Moi c'est comme ça, rejeitados yo te méprisé, por tudo e por todos. pour tout. Mas Mais é assim que c'est comme ça, acontece arriver o poder do pouvoir le Espírito Saint-Esprit Santo. bon Quando a Dieu. pessoa Les tem gens o ça, poder do gain Espírito pouvoir le Santo, Saint-Esprit bon Dieu, a sua fala é parler, profética. de déterminer. Acontece. Ça arrive. Por quê? Pour qui É o ça? Espírito Santo C'est le que Saint-Esprit convence, qui é o gagne, Espírito Santo c'est le que faz a Saint-Esprit obra. qui fait travailler. Poder é dele. Pouvoir é um c'est poder pas. sobrenatural. Pouvoir A sobrenatural. pessoa, Moun o ser ça, humano, les é mondes apenas appellent instrumento instrument. da ação Na forme, do Espírito le Santo. Saint-Esprit bon Dieu. Então, Eh bien, muitas pessoas en pile ficam monde, procurando. a chercher, Ô, bispo, au évêque, eu não falo em língua. moi pas parler não importa langage, que você n'importe où fale. parler Se langage. você fala em língua, Se você vous não parlez fala ou em pas parler língua, langage, se você tem o si Espírito vous avez le Saint-Esprit Santo, bon Dieu, você pode ter certeza. vous avez confiance, A língua que você fala langage vai vous parlez, arrebentar. va sortir bien. Agora, Mais se Kounia, você não tem o si Espírito vous parlez le Santo, Saint-Esprit bon Dieu, fala, vous você pas pode ser parler, um poliglota. vous devez Pode parler falar en pile a língua langage, que você quiser. langue ouvlie. Mas se você não tem o Espírito Santo, Si vous parlez le Saint-Esprit bon Dieu, vous ne pouvez pas faire rien. Porque Pour qui o ça? Espírito C'est le Santo Saint-Esprit bon Dieu nos dá qui bat nous essa condição condition de falar pour nous aquilo. parler, ça Ele coloca qui as lui mettez palavras la na nossa parole boca dans la bouche nous, para que nós falemos pour nous aquilo parler, que quer que seja ça nous falado, besoin para de as parler pessoas avec monde, que ele trouxe para de poder ouvir pour tenter aquelas palavras. la parole ça. O poder Pouvoir, é c'est pas sobrenatural. Não Eh fique bien, pas preocupado été com équipé estranho, avec de langage forma étrange, nenhuma. non faut rien. E inclusive, Exactement. eu lembro, Moi changer, eu lembro de uma moi changer igreja, dans l'église, logo nos rapide, primeiros anos première année, de convertido, nous convertis, faz mais de fait 55 anos. 55 années, Então, eh bien, eu Moi-même, tinha uma determinada moi j'étais déterminé en denominação domination, que falava muito qui parlait en pile langage, en pile langage, falava em parler língua, langage, interpretava. interpréter, Falava em língua, parler interpretava. langage, interpréter. Eu falei, isso Ah, ça, não está batendo. pas sorti bien. A igreja cresceu L'église muito, a crescé en pile, l'église ça. porque Por que as ça? pessoas Um estão saiu, em busca de Eu novidade. cherchais novité. Mas, Mais, do jeito que ela cresceu, dans la forme où ela avancé, desapareceu. eu disparais Por tout. quê? Pour qui ça? Porque não tem fundamento. Pas de fondation. Quando a língua Le é langage, estranha. c'est étrange. A língua é estranha. Langage, c'est étrange pour nous. Inclusive para o Exactement. diabo. Pour Satan. Porque é uma Pour qui ça? língua, En langage. é uma comunicação, En communication ou même. entre você Entre e ou même avec bon Dieu. Deus e você. Bon Dieu et ou même. É uma língua que En só langage, Deus seulement entende. bon Dieu qui t'entendit. Os demônios não Mauvais esprit pas Os attendez. homens não entendem. Les hommes pas attendez. Deus pode usar, Bon Dieu capable pode d'utiliser, usar il est capable d'utiliser langage estranhas étrange. que sejam de Si outras de pessoas, l'autre de outras monde, nações. l'autre nation, Ele pode, como il fez est capable de no le dia de faire dans le Pentecostes. jour de Pentecôte. Mas Mais, não não, fique pas arrêter, iludido, au ou lieu não de, fique pas arrêter, pensando, penser, acreditando à créer. que a pessoa, por Au monde, ça, falar uma exemple, língua parler en estranha, langage depois étrange, traduziu, il après traduire, não bate. ça va marcher Não bien. bate. Il va sortir bien. Pour qui A ça? língua estranha, Ça va être langue étrange, étrange. ela vai ser estranha. Il parle étrange. Vai ser Il parle estranha étrange para as pessoas Pour o mundo que não creem. qui pas croire. Mas vai ser Il va ser notória, anoté, notável, extraordinária extraordinaire para as pessoas que pour le são de monde Deus, qui servent bon que Dieu, vão qui parlent entender o Espírito l'esprit de Deus. bon Dieu aí. là. Porque quem Pour qui ça? fala Qui est-ce qui parle línguas langage? fala a Parler língua langage dos anjos, des anges. fala a língua de Il Deus. parle langage bon Em Dieu. espírito, En l'esprit, adora, adorer a Deus. à bon Dieu. E isso Ça, é uma coisa On bagaille lui-même. pessoa, Entre le monde ça, entre os cidadãos, c'est filhos de Deus, peut-être bon Dieu et bon Dieu. seu Pai. À papa. Então, Eh bien, não se preocupe pas com occupé isso estranho. avec langage étrange. Não se preocupe. Pas occupé. Não é porque Et pas uma pour qui ça, pessoa au manda monde, demônio embora, mande mauvais ela esprit à aller, tem il gagne les Saint-Esprit bon Dieu. faça isso. Pas faire ça.
o demônio, mauvais esprit, trompé en pile. N'a parlé sur ça de M. David. Jésus dit, nunca vos conheci. Je ne vais jamais reconnaître. Nunca Por que ça dit pas jamais reconnaître? Ele disse para Ele diz, homens, o garçom, Senhor, Seigneur, nous guéris moun qui malade, nous liberté, moun yo, nous prêcher la parole, nous déterminer. E Jesus disse, Jésus dit, nunca vos conheci. Pas jamais reconnaître. Na verdade, La vérité, vocês usaram a minha utiliser la palavra, usaram parole, meu utiliser nome, non moi, mas eu nunca conheci. pas jamais reconnaître. Nunca vos conheci. Pas jamais reconnaître. Et Você bien, tem que tomar cuidado. besoin de attention, Dar ouvidos tendez, àquela voz voir, do engano tromper, que aparentemente exatamente, parece ser divina, o cara vini, mas mais, por trás pour te porter, tem uma farsa. non facile, Uma farsa. chercher non facile. Então, Eh bien, essa é uma dica. ça son direction, Cuidar, vous besoin de faire attention. quantos tem Combien saído qui pelo sorti mundo dans le monde dehors, falando, parler, pregando, prêcher, anunciando. annoncer, Mas mais qui est-ce? quem é de Deus? Qui est-ce qui serve bon Dieu? Qui est-ce qui va servir bon Dieu? Quem é? Qui est-ce qui passe ça? Só o Espírito Santo. Seulement le Saint-Esprit qui est capable de réveiller. Ele revela. De réveiller. Quem é de Deus? Qui est-ce qui serve bon Quem é Dieu? escolhido? Qui est-ce qui choisit? Qui est-ce qui fait choisir? Entende a linguagem Il entendait le langage bon Dieu. Deus. Bon Dieu, Então atende aquela attendez mon ça. Mas quem não é de Mais Deus, qui est-ce qui va servir bon Dieu? Il va attendre. e quem fala Qui est-ce qui parle le langage tout? estranha, Étrange. quem estranha Étrange. a própria Propre pessoa, pour mon ça, estranha ça est étrange, o próprio pour lui-même, pour bon Deus, Dieu, não é de Deus. parce qu'il va servir bon Dieu. Fica com Deus. Regarde mon Dieu, demain, m'a retourné, Vamos parler, dar continuidade n'a continué, esses dias non, demain, de jejum, de c'est jeune Daniel, pensamento, avec pensée par nous, voltados on a retourné somente para as seulement coisas de Deus. pour cause bagaille bon Dieu. Jusqu'à venir, bon Dieu, béni, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.